Primeiramente, a gente vai estudar o comprimento de uma circunferência. E o que é o comprimento? É toda essa parte aqui, ó, que envolve a circunferência. Essa parte aqui que envolve a circunferência. O que a gente tem que saber? Já foi estudado também. A gente tem que identificar o raio, que é essa distância que vem do centro para a borda da circunferência, e saber que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ou seja, essa distância de uma borda à outra da circunferência se chama diâmetro, e que esse diâmetro é 2 vezes o raio, ou o raio é metade do diâmetro. E como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? A gente calcula o comprimento da circunferência por essa fórmula aqui, ó. 2πr. 2 vezes π vezes r. Como é que é isso? Vou fazer um exemplo para vocês, ó. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 4. Isso aqui é uma circunferência, ele vai dar o raio a você e quer que você calcule o comprimento. O comprimento é toda essa linha aqui em volta da circunferência. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o raio, que é 4 centímetros. Vou nessa fórmula aqui, ó, do comprimento da circunferência, que é 2πr, a gente chama de comprimento da circunferência de 2πr. No lugar do R, eu vou colocar esse 4 aqui. No lugar do R, eu vou colocar esse 4. E no lugar do π, se ele der o π, geralmente esse valor é 3,14, eu substituo no lugar do π. Eu quero o comprimento da circunferência, então eu vou substituir. No lugar do R, eu coloco 4. E no lugar do π, eu coloco 3,14. Então, essa fórmula aqui, 2πr, substituindo agora, ó, eu vou ter, no lugar do π, 3,14, no lugar do raio, 4. E agora é só multiplicar. Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3,14, 25,12. Isso aí é para calcular o perímetro da circunferência, ou o comprimento da circunferência. Existe outra forma, que é para calcular a área de uma circunferência. Como é que a gente usa essa fórmula? A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Ou seja, no lugar do R, eu vou colocar o raio, que é essa distância aqui. No lugar do π, se ele der o π, a gente coloca 3,14. Que essa é a forma da área da circunferência. Um exemplo que eu dou é o seguinte, ó, calcular a área de um círculo cujo raio mede 2 centímetros. Eu não tenho o valor do raio? Tenho. Que é esse cara aqui, ó, que é o centro da circunferência até a borda. Pego a fórmula do raio, da área, que é πr ao quadrado. No lugar do R, eu coloco 2. No lugar do π, eu coloco 3,14. Dois ao quadrado é 4. Então, a área dessa circunferência é 4π. Se ele der o valor de π, é só multiplicar por 4. Que vai dar 12,56. Essa aqui foi a primeira questão que eu deixei para vocês, naquele link lá que eu postei para vocês, para a gente treinar. O que é importante agora é a gente treinar, porque a gente já estudou bastante coisa, e agora a gente tem que treinar, certo? Ó, calcular a área limitada de duas circunferências, uma com raio 10 e outra com raio 6. Que é isso aqui, ó. Eu tenho duas circunferências, uma com raio 10, que é a maior, e uma com raio 6, que é a menor. O que é que ele quer calcular? Ele quer calcular essa área aqui, ó. Ou dessa área aqui verde. Mas como é que eu faço para calcular isso? Ó, eu tenho uma circunferência grande e uma circunferência pequena. Eu tenho a grande,
elas estão concêntricas. O que é isso? É uma dentro da outra. Então, fica mais ou menos assim, ó. Então, para calcular essa área aqui amarela que está de fora, o que é que eu faço? Eu calculo a área do círculo grande, calculo a área do círculo menor e subtraio. Que quando eu subtrair isso aqui, como se eu estivesse cortando isso aqui, tirando isso aqui, se eu tirar isso aqui, vai ficar só o amarelo. Então, eu vou calcular a área só dessa parte amarela aqui. Vamos lá. Primeiro tem que calcular a área do círculo grande. O raio é 10. Qual é a fórmula que eu uso? πr ao quadrado, que é a área do círculo grande. No lugar do R, eu vou colocar 10. 10 ao quadrado, 100. Então, a área do círculo grande é 100 π, centímetro ao quadrado, porque está em centímetros. A área do círculo menor também é calculada por πr ao quadrado. No lugar do R, eu vou colocar 6. Então, 6 ao quadrado, 36 centímetros ao quadrado. Só que agora ó, eu tenho que pegar, cortar o círculo menor, retirar ele do maior. Retirar uma coisa maior do menor é subtrair. Então, eu vou pegar o círculo grande menos a área do círculo menor, que vai dar a minha resposta, 64 centímetros. Segunda questão. Uma capa circular de lona será confeccionada para cobrir uma piscina de fibra de um clube. A dimensão externa da piscina, também circular, está apresentada na figura abaixo. Essa figura aqui representa a lona que vai ser colocada na piscina. A medida mínima dessa capa, ou seja, eu quero comprar uma capa e colocar nessa piscina aqui. Só que ela tem 6 metros de diâmetro. Então, eu tenho que calcular essa área aqui para preencher toda a circunferência. Primeira coisa que eu tenho que saber, o raio. Tem um raio aqui? Não, mas tem um diâmetro. E o diâmetro é 6 metros. Só que o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, que é a distância daqui para a outra borda, então o raio é metade do diâmetro. Aí agora eu calculo o quê? A área da lona. A área da lona, a fórmula é πr ao quadrado. No lugar do R, eu coloco 3. 3 ao quadrado, 9. Então, a resposta, ó, 9π. Ó, terceira questão. Uma praça circular tem raios de 20 metros. Ela é dividida em 6 partes. Ele pegou essa praça aqui, certo? Dividiu em 6 partes e construiu em 3 partes dessa figura, construiu um jardim. Ele quer saber a área de cada jardim. Então, eu tenho que calcular a área desses 3 jardins. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que calcular a área de todo o círculo. A área, para calcular a circunferência, qual a forma que eu uso? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Que é essa daqui, ó. Eu tenho um raio? Tenho, que ele já deu aqui, ó. 20 centímetros. Então, eu vou pegar no lugar do raio, colocar 20 metros. Só que ele disse que o π vale 3. Então, 3 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. E 3
vezes 400 dá 1.200. Só que são 6 áreas ao todo. Dessas 6 áreas, 3 estão preenchidas com jardim. Então, metade da área da circunferência está com jardim. Então, metade de 1.200, 600 centímetros ao quadrado. Quarta questão. Também é uma questão de área. O que é que ele pede? Paulo construiu a sua casa em forma de uma planta aqui, ó, em ladrilhos. Ele quer saber a área do ladrilhos sem a piscina e sem o vestuário. Só a área, toda essa área aqui, sem essas duas áreas. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que calcular a área do... Eu tenho que descobrir que figura é essa, a figura grandona. Que figura é essa? Eu sei que é um retângulo. E como é que eu calculo a área de um retângulo? É base vezes altura. Ou seja, é esse lado aqui vezes esse aqui. Mas aí, ó, essa figura grandona, a base dela é tudo isso aqui. É 18 mais 2, que dá 20 metros. E a altura dele, ó, é 10 metros. Então, eu vou calcular primeiro a área da figura grandona. Para calcular a área de um retângulo, eu uso base vezes altura. Essa é a fórmula. A base é 20 e a altura é 10. Então, essa área aqui, ó, 200 metros quadrados. Agora eu vou calcular essa área aqui agora, a área menor. Isso aqui é outro retângulo. Como é que eu faço para calcular a área do retângulo? Base vezes altura. Quem é a base? 8. Quem é a altura? 5. 5 vezes 8, 40. Então agora eu vou calcular o quê? A área dessa figura menorzinha aqui, que também é um retângulo. Ela tem base 2 e altura 6. Vou calcular esse retângulo aqui. Calculo base vezes altura, que a altura é 6 e a altura é 2, que dá 12 metros quadrados. Acabou? Não. Eu tenho que subtrair desse retângulo aqui, as áreas que eu não quero, que é a da piscina e do vestiário. Eu só quero as áreas ladrilhadas, que está com esses quadrados. Então, eu tenho que subtrair a área da piscina e a área do vestuário, da área total, que vai ser 200, a área total do grandão, 40, a área da piscina, e 12, a área do vestuário. Vai dar 148. Quinta questão, ó. A figura é formada por 3 quadrados. Aqui tem 3 quadrados. Tem esse de área 25, esse de área 9, e aqui eu não sei a dimensão desse quadrado. O que é que eu vou fazer? O que é que ele quer? Calcular o perímetro de uma figura. Calcular o perímetro de uma figura, eu tenho que somar todos os lados. Então, eu tenho que achar os lados dessa figura. Mas eu não tenho. O que é que eu vou fazer? Mas eu tenho uma área. Que figura é essa? É um quadrado. E como é que eu calculo a área desse quadrado? É o lado dele, é o quadrado. Eu sei qual é o lado dele? Não. Mas eu sei quem é a área. Então, eu pego essa fórmula aqui, ó, da área, que é b ao quadrado, que é o lado ao quadrado. Qual é a área dele? 25. No lugar da área, eu coloco 25. Eu não sei quem é b, então eu vou achar b, que é o lado do quadrado. Lembrando-se que, quando aqui está o quadrado, eu tenho que cortar esse aqui e colocar a raiz quadrada. Fica assim, ó. Raiz quadrada de 25, 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, eu consegui achar o lado desse quadradão aqui, que é 5. O que é que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito que eu fiz essa daqui,
eu vou fazer com esse quadradão aqui. Pego a forma do quadrado, que é o lado ao quadrado. O lado dele eu não sei, mas eu sei a área, que é 9. Lembrando-se que quando está aqui está 2, não pode ficar 2, eu tenho que colocar a raiz. Raiz de 9, 3. Então eu já achei o lado desse quadrado aqui, o intermediário, que é 3. Ó, aqui também é 3. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se daqui para cá é 3, daqui para cá é 5, daqui para cá vai ser quanto? 2. Porque daqui para cá é 3, daqui para cá é 2. 3 mais 2, 5. Em cima também é 2. Ó, se daqui para cá é 3, se daqui para cá é 3, e daqui para cá é 2, então daqui para cá só pode ser 1. Como é que eu faço para calcular o perímetro? Eu somo todos os lados. Certo? Aí vocês vão fazer o quê? Só somar os lados. Sexta questão. Toda vez que eu pegar uma questão de área, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que identificar que figura é essa. Paulo César tem um terreno retangular. É um retângulo. Se é um retângulo, eu tenho que usar a forma da área de um retângulo, que é base vezes altura. Aqui, ó, base vezes altura. Quem é a base? 20. Quem é a altura? 15. É só pegar essa formulazinha aqui, ó, e substituir. A base é a altura. A base é 20, a altura é 15. 20 vezes 15, 300. 300 metros quadrados. Sétima questão. Outra figura de área. O que é que ele está pedindo? Quantos centímetros quadrados de papel de seda gastou para confeccionar esse papagaio? Lembrando só, o que é que eu tenho que fazer? Descobrir que figura é essa. Que figura é essa? Isso é um losango. Qual a área de calcular a área de um losango? É a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Identifiquei a figura. O que é que eu tenho que identificar agora? A diagonal menor. Que eu vou chamar de Dzinho, que é esse lado aqui, ó, que é 20. Vou chamar agora, localizar agora a diagonal maior. Que é Dzão. Então, Dzinho vezes Dzão, que é a área do losango, dividido por 2. Diagonal menor é 20, a diagonal menor é 30, dividido por 2. 2 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 600 dividido por 2. Então, vai dar 300. Oitava questão. Jonas desenhou a planta de sua casa em malha quadriculada abaixo. Cada quadrado contém 1 metro quadrado, ou seja, cada quadradinho desse aqui, ó, esses quadradinhos aqui, cada um tem 1 metro quadrado. Qual a medida da área da sala? Ele quer saber o quê? A medida dessa área aqui, ó, onde está a sala. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantos quadradinhos tem aqui embaixo. Tem 1, 2, 3, 4 quadrados. E quantos quadrados tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, a minha base é 4, minha altura é 7. Então, a área dessa sala aqui é 4 vezes 7, que é 28.